Irmãos, Esdras, capítulo 1. Eu vou ministrar a segunda mensagem, só mais essa, sobre construindo em tempos difíceis. Eu ministrei a primeira semana passada, falando da reconstrução dos muros. E hoje eu quero a segunda, apenas a segunda, finalizar também. Capítulo 1 do livro de Esdras. Os 3 primeiros versículos deste capítulo. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pai querido, em nome do Senhor, fala conosco mais uma vez. Através da tua palavra, abençoaste tanto esse momento de louvor a Deus, e creio que ela continuará, esta bênção, neste momento da ministração da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor enviou seu povo para o cativeiro babilônico, isto era inevitável, não que Deus quisesse, mas porque o povo não ouviu ao Senhor, não ouviu a palavra, a exortação dos profetas. Deus então permitiu que Jerusalém, o templo, caísse nas mãos dos caldeus, e então eles foram em 3 levas transportados para a Babilônia. O templo foi destruído, foi saqueado, foi totalmente destruído. Também os utensílios foram levados para a Babilônia. A gente vai ver lá na frente, muitos anos depois, sendo usado de forma profana por Beltesazar. Enfim, o Senhor, ao enviar este povo, o seu povo, para ser disciplinado para a Babilônia, enviou também uma promessa. Eu sempre costumo repetir algumas coisas, porque são verdades que eu penso que vale a pena serem repetidas. Frases, né? Eu sempre creio que muitas vezes o deserto na nossa vida se torna mais profundo, porque em algum momento nós perdemos uma certa conexão com Deus de ouvir a sua voz. Não que o Senhor tenha que nos avisar ou nos avise sempre: você vai passar por lutas. Não é isso. Mas em algum momento eu penso que Deus fala alguma coisa, talvez nos alertando a uma necessidade de uma preparação, de tempos difíceis. Eu falo isso baseado na própria palavra de Deus. José é meu maior exemplo. Quando Deus lhe deu 2 sonhos, com o mesmo significado, apenas um tinha a ver com feixes de lenha, gravetos, outro com sol e lua, estrela ou estrelas. Eu costumo dizer que esses sonhos, os quais o seu pai e seus irmãos entenderam muito bem, creio que José também compreendeu, só não sabia exatamente como seus pais e seus irmãos iriam se curvar perante ele. Eu penso que esses sonhos foram fundamentais para sustentá-lo no momento, nos períodos mais difíceis da sua vida, quando ele foi preso, acusado falsamente de tentar contra o pudor, né, da esposa do seu patrão, quando ele foi jogado na masmorra, quando interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e esses esqueceram completamente
dele, o copeiro que não perdeu a vida, o padeiro foi morto. Eu creio que esses sonhos foram um alento para José. Eu acredito que muitas das nossas lutas e se aprofundam nos momentos difíceis, porque nós não damos muito ouvidos àquilo que a Bíblia diz, quando a necessidade de a nossa vida talvez está um pouco melhor preparada. Então, quando Deus enviou esse povo, enviou também uma mensagem, uma palavra, de que eles, no tempo de Deus, 70 anos depois, que Deus preparou para a Babilônia, o povo seria trazido de volta. O poderio da Babilônia, sua ascensão e queda durariam 70 anos. Então, quando se cumprisse 70 anos para a Babilônia, Deus iria julgá-la e ia libertar o povo. O Senhor preparou tudo, preparou um rei, Ciro, mas houve uma palavra. E conforme essa palavra de que no devido tempo, ao vir o juízo sobre a Babilônia, Deus traria seu povo de volta, assim se cumpriu. Deus moveu o coração de Ciro. Ciro então promulgou um decreto, dizendo que quem quisesse retornar para Jerusalém e reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, estava liberado. Então, o total dos que ouviram e aceitaram e creram e quiseram voltar foi de 42 mil pessoas. Total de todos. Esse bolo todo tem sacerdote, vieram sacerdotes, não é? Alguns príncipes, servidores do templo, aqueles que viviam, né, os rachadores de lenha e tal, que foram servidores do templo. Uns nem eram israelitas, eram gibeonitas, quando eles enganaram Josué. O certo é que entre esses 42 mil tinha de tudo: músicos, porteiros, levitas, de modo geral, e o povão. Então, um total de 42 mil israelitas retornou para Jerusalém sob a liderança maior de Zorobabel. Ciro também liberou os utensílios do Senhor. Os utensílios veio, Zorobabel também traz. Zorobabel ganha um outro nome, também Sesbazar, ou que é isso, mas é a mesma pessoa. Enfim, Deus cumpriu conforme falou exatamente há 70 anos antes, ou bem antes, quando Jeremias já profetizava. Deus cumpre a sua palavra. Eu aqui aprendo de imediato uma lição, um ensino importante para a nossa vida, né? Que Deus cumpre, que o Senhor promete, Ele cumpre, mas no seu tempo. Que todo cativeiro na nossa vida tem um tempo estabelecido, que não sabemos. No caso deles, eles sabiam. Eles não acreditaram muito, começaram a crer em falsos profetas. Jeremias teve que mandar uma carta, porque os falsos profetas estavam contaminando o povo, dizendo que duraria apenas 2 anos. Mas aconteceu como Deus havia estabelecido. Ele cumpre a sua palavra no tempo certo, pois ele diz que sua palavra não volta vazia. Sempre creio e repito, todo cativeiro tem início, meio e fim. Na maioria dos casos não sabemos nem do início, nem do meio e nem o final. E na grande maioria ainda a gente nem sempre se prepara. Eu lembro do rei Asa quando assumiu o governo de Judá. A terra estava em paz 10 anos. Ele disse: vamos edificar os muros, preparar as fortalezas enquanto a terra está em paz. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria. Aproveitar o bom momento para investimento, porque você não sabe o dia de amanhã. Eclesiastes fala sobre isso. Glória a Deus. O povo voltou, 52 mil. Depois de algum tempo, eles vinham com a incumbência, reconstruir o templo. Mas eles fizeram uma coisa bacana primeiro, levantaram o altar. No capítulo 3 de Esdras, fala que eles se reuniram, levantaram o altar, diz assim, para que pudessem
oferecer sacrifícios, holocaustos, os holocaustos diários, as ofertas que eram, segundo a lei, tinham que se fazer diariamente sobre o holocausto. Assim eles fizeram. Versículo 3 diz: firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Glória a Deus. Até aqui. Levantaram o altar. Diz o versículo 3 que mesmo que eles estivessem no terror, sob o terror de outros povos, mesmo assim eles ofereceram sacrifícios, levantaram o altar. Foi muito bom. Passado aí 7 meses, eles começaram a preparar os fundamentos do templo. Resolveram lançar fundamento, com reconstruir o templo. Mas quando eles lançaram os fundamentos do templo, levantou-se uma oposição terrível contra eles. E esta oposição foi tão implacável que eles foram obrigados, por meio de intrigas, de cartas enviadas à Babilônia, caluniando o povo, falando algumas verdades, mas verdade de forma caluniosa. Você sabe muito bem, tem gente que fala a verdade, mas fala de forma caluniosa. Fala de forma a provocar discórdia, desavença, uma série de coisas. Enfim, a obra acabou sendo parada. No capítulo 4, diz assim o versículo 18. Vai seguindo a linha de raciocínio. Você vai entender tudo. Versículo 18, capítulo 4, diz: a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ou seja, o rei Artaxerxes, neste período, está dizendo, mandando a resposta para os que enviaram a carta, caluniando os judeus por causa da reconstrução. Ele está dizendo, nós lemos a carta e constatamos a veracidade dos fatos. Essa é o que quer dizer. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Cisai, o escrivão, e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Depois que vem a resposta da Pérsia, ou Babilônia, como queiram, eles fazem a obra parar. É o que eles queriam, de mão armada, ou seja, com armas em punho, fizeram a obra parar. E ela ficou parada por aproximadamente 15 a 16 anos. Aqui surgiu uma pergunta, porque eu fiquei pensando, por que quando levantaram o altar, mesmo havendo oposição, não fizeram questão de interromper o altar que estava sendo levantado para Israel oferecer sacrifício nele? E agora que eles lançam os fundamentos
para reconstruir o templo, eles vão até as últimas consequências para interromper essa construção, e conseguiram. Qual a razão? O que está por trás disso? Por que levantar o altar, que é uma coisa boa, incomodou, mas nem tanto, mas lançar os fundamentos, partir para os fundamentos, incomodou tanto a ponto de conseguir interromper a obra através de intrigas. Qual a razão? Pensando e refletindo um pouco, só existe uma resposta, e eu penso que ela, ou pelo menos há uma resposta, e penso que seja importante. Tem a ver com prática e teoria. Enquanto os judeus estavam adorando a Deus, tinham levantado o altar, estavam adorando a Deus, servindo fazendo os seus sacrifícios diários, oferecendo as ofertas e tudo mais, segundo a lei de Moisés, né? Isso era muito bom, obviamente, porém, não incomodava ainda ninguém. Uma espécie de fé sem obras. Levantaram o altar, mas ficaram somente ali. Não passavam daquilo. De manhã, à tarde, de noite, ofereciam os seus sacrifícios. Faziam as prescrições todas conforme a lei mosaica. Então, ficava lá no lugar, adoravam, serviam. O israelita levava seu animal. Estava mais ou menos direitinho e certinho e bonitinho. Mas não incomodava. Era uma espécie de fé morta. É claro que o altar é necessário, mas ficar só aí não muda muita coisa. Por isso, mesmo que não contassem com a simpatia dos vizinhos, inimigos de Israel, também não se incomodaram. Não os incomodaram. Pois era uma espécie de fé entre quatro paredes. Essa fé entre quatro paredes não incomoda. Realmente não faz a diferença nos propósitos de Deus. Então, enquanto estava em quatro paredes, não estava incomodando os inimigos. Não estavam mexendo com eles. Porém, quando os judeus se levantaram, se uniram e partiram para a prática, ou seja, para a reconstrução do templo, as pessoas, aí passaram para a fé prática. E isso, de fato, começou a incomodar os inimigos dos judeus. Quando eles se uniram e disseram: olha, nós viemos para cá com uma incumbência, reconstruir o templo, levantar o templo, e partiram para a prática, aí incomodou. Porque esse tipo de fé incomoda. Esse tipo de fé deixa pessoas desassossegadas no seu dia a dia ou no seu ambiente, seja lá o que for. Aí incomodou. Há muitas pessoas vivendo uma fé muito certinha, muito bacana, muito bonitinha, muito trabalhada. Não estou dizendo que seja algo que esteja errado, mas também não é uma coisa que Deus bata palmas. Tem pessoas que não falta um culto domingo de manhã. Amém. Não estou dizendo que é errado. Tem pessoas que não deixam de ler, fazer orações diárias, a Bíblia. Não deixa de devolver seus dízimos ao Senhor, porque o dízimo é pagamento, é devolução. Então quem fica com dízimo entra na categoria de estar ficando com o que não lhe pertence, e Deus não pode abençoar com quem fica com o que não lhe pertence, pois entra na categoria de estar surrupiando. Faz tudo certinho. Devolve, ora. Mas passa um ano sem falar de Jesus. Passa um ano sem abrir a boca
e falar para outras pessoas do amor de Jesus. Às vezes até tem oportunidade. E como surge oportunidade? Não sou evangelista de sair falando, mas raramente perco a oportunidade. Não sei quando eu percebo que eu vou jogar pérolas aos porcos. Esses dias, conversando com alguém, geralmente quem eu não conheço, mas puxa um assunto por alguma razão, eu já estava bolando como entrar com Jesus. Mas como percebi que o camarada ali era um revoltado, e ele não deu chance de falar, eu acabei falando, eu tenho que olhar para o alto, tenho que olhar para Deus e confiar em Deus. Mas eu queria ter ido um pouco mais do que isso. Faz tudo, mas a fé está para dentro. É uma pessoa religiosamente bem estruturada. E não estou dizendo que Deus não esteja abençoando, mas Deus quer muito mais. Enquanto estavam lá no altarzinho deles, adorando ao Senhor, segundo a lei, tudo bem, ninguém havia incomodado. Mas quando eles vão lá na área do templo e começam a lançar os fundamentos, aí provoca as pessoas. Quando você desperta, começa a falar de Jesus. Quando você desperta, começa a ir além daquela rotina. Quando você começa a corrigir falhas na sua vida. Quando você começa a buscar algo mais profundo. Quando você começa a testemunhar. Aí você vai começar a experimentar algumas oposições. Algumas oposições. Esta é a razão. Porque levanta o altar, incomoda, mas nem tanto. Lança fundamento, há uma oposição terrível. Quando se quer consertar, quando se quer mudar, começa a incomodar de uma forma mais profunda. Glória a Deus. A reconstrução do templo, portanto, criou isto. Isso, viver de uma forma, de uma fé para dentro, não é ruim em si, mas também não é algo que Deus possa aplaudir, como eu já disse. Pois o que não incomoda o inimigo, em algum grau, não está fazendo diferença diante de Deus. O que não incomoda o inimigo, em algum grau, não está fazendo diferença diante de Deus. A diferença faz quando em alguma porcentagem você incomoda o inimigo. Aí está fazendo a diferença. Eles começaram a requerer reconstruir. Veio oposição. Se levantou oposição contra eles. A fé dos edificadores era boa, mas estava voltada apenas para dentro. E quando a oposição, então, de fato começou pelo lançamento dos fundamentos do templo, eles começaram a concluir que não havia chegado a hora de construir o templo. Veja bem, quando a pessoa vive uma fé, vive uma religiosidade para dentro, quando ela começa a sair e levanta-se oposição, ela conclui que não é da vontade de Deus, ou talvez está vendo, eu estava quieto, eu estava muito bem, então deixa eu voltar. Foi só começar a visitar e dentro de casa começou a dar problema. Foi só começar a orar por pessoas e eu já comecei a ter problema e tal, e tal, e tal, e tal. Então ela diz, não é para mim. Quando eles lançaram o fundamento, quando aquela fé se reuniram e certamente entraram entre eles, olha, nós temos que lançar o fundamento. Deus nos encarregou disso. Se reuniram, lançaram os fundamentos, levantou-se a oposição, eles então disseram, é porque não chegou o momento ainda. Você vê isso em Ageu 1, versículo 2, não precisa ir lá. Eles justificaram, essa oposição é porque não chegou o momento. Eles estavam justificando, porque a fé deles até então era uma fé para dentro.
Fizeram a coisa certa, mas ficaram ainda só na base do altar. É muito bom a gente reedificar a nossa vida, a comunhão com Deus. Não é ruim, mas se você quer fazer a diferença e Deus espera que você faça, você precisa ir um pouco mais. Eles disseram, está vendo? Essa oposição é porque não chegou o tempo ainda que o templo seja levantado. Mas qual tempo? Qual é o tempo que a gente acha que é o tempo certo para tomar atitude e postura? Qual é o tempo certo para acertar a vida? Qual é o tempo certo para entender que o tempo de ser uma testemunha, um construtor da casa de Deus, começa quando aceitamos a Jesus? Não, mas eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que aprender. Tudo bem, aprender faz parte da caminhada. Mas no momento que você tem Jesus, você já tem o que falar. Você já tem um testemunho próprio. Quando a vida começa a mudar. E eu vou dizer para você, é o melhor testemunho. Não chegou o tempo ainda. Não é a hora. O tempo pode esperar. É por isso que a obra parou. Porque se fosse o tempo de Deus, a obra não tinha parado. Deixa eu dizer para você, há muitas pessoas agindo assim. E não estão vendo milagres na sua vida. Porque estão vivendo uma fé de que se fosse o tempo de Deus, nada resistiria à reconstrução daquele templo. Nada impediria. E na realidade, era tempo de Deus. Só que eles não estavam dispostos a pagar o preço, a perseverar, a confiar na palavra de Deus. Não estavam dispostos a permanecer firme. Então eles param. E o que é que eles fazem? Eles pegam todo o material que haviam recolhido e passam a usar em benefício próprio. Deus olha isso. Deus percebe isso. Deus fala, é tempo de vocês andarem em casa, morarem em casa apainelada, ou seja, enfeitada, com o que era o bom, o melhor da época. Vocês dizem, não chegou o tempo, mas não é verdade. É porque havia uma fé, que era uma fé apenas para dentro. Uma fé muito certinha, mas não estava agindo na atitude da prática, de incomodar. Mas graças a Deus, que Deus não nos deixa acomodados. Olha, Deus é tão bom. E quando Ele vê que você está acomodado, Ele arruma um trem doido e começa a mexer. Deus é maravilhoso. Deixa eu contar um exemplo que eu já contei. A gente é relapso. Às vezes tem coisa que a gente tem que fazer, a gente não toma providência. E o tempo vai passando, Deus está esperando. E você não faz. Um exemplo prático. Já há muito tempo eu tinha umas caixas de som que tinham que ser compradas. Aquelas já não valiam mais nada, estavam pela graça. Mas a fé, né? Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Estava com a fé lá em cima e não comprava. Porque tinha que ter dinheiro. Aí nós fizemos um trabalho neste lugar. Foi bacana, mas ligaram as caixas 220 e queimaram a caixa. E a coragem para falar comigo. E agora, como vão falar com o pastor? Queimamos a caixa. Aliás, queimaram duas, foi só uma não. Finalmente alguém, pastor. Aí, a caixa, poxa, pastor, a gente não sabia, ligamos 220, queimaram a caixa, né? Falei, graças a Deus. Falei, irmão, não foi você não, foi Deus, irmão. Você deve ter comprado outro há muito tempo, irmão. Aí Deus fez vocês queimarem a caixa. Eu fui lá e comprei as novas. E foi uma bênção. Sabe por quê?
eu já tinha que ter feito há muito tempo. Como Deus viu que eu estava sendo remisso, Deus foi lá e permitiu que eles queimassem a caixa. E eles ficaram aliviados que eu não briguei com ninguém. Eu vi a mão de Deus. Deus é tão bom que Ele não nos deixa acomodado por muito tempo. Ele é tão bom que às vezes Ele usa o chicote. Às vezes Ele tira os amuletos, as bases. Eu lembro que está na Bíblia, claro. A igreja de Jerusalém. Qual era a ordem da igreja? Para a igreja, depois de Jesus, da ressurreição do Senhor e tal, aguarde Jerusalém, esperai Jerusalém, porque serão revestidos do poder para que vocês sejam minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas o Espírito Santo veio, eles foram revestidos, e alguém pensou na obra missionária? Alguém pensou isso aí em Jerusalém? Ninguém. Deus olhou assim, falou, tudo bem. Vocês já são salvos mesmo, quem eu matar está matado. Quem eu deixar que seja morto, está tudo salvo mesmo. Cuide da sua salvação, mas é perigoso ser salvo também. Porque Deus tem que fazer alguma coisa para provocar uma situação. Então tem 10 salvos, ele pode escolher qualquer um. O ruim é não ser salvo, mas ser salvo também tem uns certos perigos aí. Porque Deus pode, é você. Todo mundo salvo. Aí 7 diáconos, ele olhou para um, tinha um melhor. O Mário, naquela época seria o Mário, tinha um melhor. Estevão. Estevão, falou assim, Estevão, você vai ser o cara. Salvo, abençoado, comunhão profunda. Ele permite uma discussão, entre os líderes de Israel, lá, judeus, judaicos lá. E eles não puderam sobrepor a sabedoria sobre Estevão, que vinha do Espírito. O resultado disso é que Estevão acabou pagando, perdendo a vida. Mas antes de ele entregar a sua vida, ele olha e vê o céu aberto, e vê o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, e ele ora, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ali ele expirou. Qual foi o resultado disso? Subiu uma grande perseguição. E a igreja teve que se espalhar, fugir de Jerusalém. Somente os apóstolos permaneceram. E então o evangelho começou a chegar a Samaria, a Judéia, e Deus usou aqueles que foram dispersos, entre eles grandemente Filipe. Deus é tão bom que Ele não nos deixa acomodados. O seu amor não permite. Ele então faz com que todo investimento do seu povo, que justificava sua falta de atitude e de fé em Deus, dizendo, o tempo ainda não chegou, Ele faz com que todo investimento na lavoura, toda a venda dos seus produtos, todo o dinheiro recolhido, fosse como se colocasse numa bolsa, numa sacola. A Bíblia diz saquitel, furado. Deus não abençoou a vida deles, não porque não pudesse abençoar, mas porque se Deus os abençoasse, eles continuariam no acomodismo, continuariam justificando a sua falta de fé e confiança em Deus. O tempo não chegou. Deus é tão bom que às vezes Ele trava a bênção na nossa vida, porque Ele quer que nós tomemos atitudes. Porque o Deus que abençoa de qualquer maneira não é o Deus Senhor e Criador, e que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não é o Deus. O Deus verdadeiro não é um Deus de campanhas absurdas, muitas vezes. Algumas, não me importa, mas a maioria absurda. Ele não abençoa. Mas o que é que Ele faz? Ele manda 2 profetas, Ageu e Zacarias,
falar com o povo. Sabe por que está acontecendo? Porque vocês estão justificando que o tempo não chegou, abandonaram o que eu mandei fazer. Vocês não tiveram fé, não permaneceram, não foram fiéis. O problema aí sou eu. Eu retirei minha mão, porque se eu estender minha mão, eu abençoo. E eles ouviram. Eles ouviram. Deus manda falar com Zorobabel, que era o líder maior, o governador. Eles ouviram. E eles resolveram então voltar à obra. Eles voltaram. No capítulo 5 de Esdras diz: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então os dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadá, que começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Os inimigos voltaram. Eles sempre voltam. Quem vos deu ordens para isto? Quais são os líderes? O nome deles. Queremos o nome deles. Queremos isso, queremos aquilo outro. Eles voltaram para intimidar. Só que desta vez eles não pararam. Eles ouviram mais a Deus. É preciso ouvir mais a Deus. Diz o versículo 5 assim, ó: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Glória a Deus! Desta vez eles passaram a crer nos profetas que falavam da parte do Senhor. É claro que houve medo, mas eles não pararam até que viesse a solução, porque eles novamente enviaram cartas para a Babilônia. Dário dessa vez estava no governo. Xerxes já tinha passado, o Artaxerxes. Ele está no governo. Manda as mesmas cartas. Olha, voltar a edificar a cidade. Olha, o povo é rebelde. Olha, o povo é isso, o povo é aquilo outro. Não pode essa cidade ser reconstruída. Esse templo, se esse povo se levantar, eles vão causar os mesmos problemas. Mas Dário mandou fazer uma pesquisa. Porque eles disseram, porque foi dito que Ciro foi quem ordenou. Mas Ciro ordenou porque Deus foi quem mandou. E Dário então encontrou em determinado lugar, nos arquivos reais, realmente uma ata que estava registrada. Que Ciro havia liberado o povo, ordenado a reconstrução, estabelecido o valor, estabelecido a altura, tudo eles encontraram lá registrado nos documentos do reino. Veio a carta, de volta a resposta. E a resposta foi extremamente favorável à reconstrução, ou seja, que ela não fosse interrompida, que ela fosse concluída. Deus honrou. No capítulo 6, no versículo 13, diz assim: então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel. E segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia, acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Glória a Deus! Glória a Deus! Eles concluíram algo que deveria ter feito antes, porque agora eles creram em Deus. Meus irmãos, se você não crê nas Escrituras, você está no lugar errado. Se você não praticar as Escrituras, você pode até continuar entre o povo de Deus, mas não vai passar disso.
Muitas pessoas têm olhado para dificuldades. Muitos estão olhando para adversidades. Muitos estão dando crédito ao homem do que dar crédito à palavra de Deus. Muitos têm colocado a palavra do homem acima da palavra de Deus. Muitos estão travados ou se travando porque estão olhando para as circunstâncias, não estão crendo naquilo que Deus ordenou. Quando eles voltaram com uma palavra: reconstrua o templo. Eles perderam 15 anos da vida deles. Porque eles só pararam porque enfrentaram a adversidade e justificaram: não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Irmão, não chegou o tempo. Por que não chegou o tempo? A partir do momento que Deus salvou a tua vida, chegou o tempo. A partir do momento que Deus é contigo, qualquer tempo na sua vida já chegou. Nós entendemos de tempo no sentido de uma mudança, de uma aprovação, etc, etc. Mas o caminhar pela fé. Mas muitas pessoas estão paradas, travadas, olhando para dificuldades, olhando para as impossibilidades, crendo nos prognosticadores, nos doutores em economia. Apesar de respeitar os prognósticos deles, que são feitos baseados em cálculos reais, na realidade, Deus não está preso à matemática do homem. Deus pode todas as coisas. Deus pode abrir porta para você entrar onde ninguém entraria na atual realidade, mas Deus pode. O que nós precisamos é honrar a palavra dele, é viver esta palavra, é praticar esta palavra. Mas na primeira dificuldade a gente para, na primeira dificuldade a gente arruma desculpa, na primeira dificuldade a gente foge, na primeira dificuldade a gente abandona a obra de Deus, abandona a escola bíblica, abandona a PG, abandona tudo. Aí fala: Deus, tu sabes, né? Eu sei. Tem hora que Deus é brabo. Eu sei que você não me honra. Eu sei que você está olhando para trás. Eu sei que você exercita a fé. E nós queremos que desculpa e mude alguma coisa. Irmão, desculpa não muda nada em relação à fé em Deus. Perderam 15 anos. Não chegou o tempo. Se naquele tempo não havia chegado o tempo, nesse tempo no qual eles voltaram à obra, então não seria tempo também, porque a oposição continuava a mesma. Os inimigos voltaram. Então mudou alguma coisa? Não. Entende? Presta atenção no que estou dizendo. Se naquele tempo, aqui me reportando a este momento, no qual pararam a obra, não era o tempo, 15 anos depois também não seria tempo. Porque os inimigos estavam lá, a dificuldade era a mesma, a corrupção é a mesma, a oposição é a mesma, tudo a mesma. Então nunca vai chegar tempo, irmão. Quanto vai tomar posição na tua vida? Quando você vai achar que Deus vai dar um paraíso para você mudar de vida? Sabe quando? Só quando você tomar atitude. Só quando você se levantar como homem e agir. Porque se você esperar bom tempo, Eclesiastes vai falar, né? Você não vai semear. Você não vai semear. Nunca vai chegar esse tempo, porque ele já chegou na sua vida. Você que está perdendo tempo. Já chegou. Você está perdendo tempo. A partir do momento que a graça de Deus nos alcançou, o tempo chegou. Os inimigos estavam lá. Quem mandou reconstruir? Quem mandou voltar? Estavam lá. Então, irmãos, nunca haveria um tempo apropriado, pois o inimigo sempre vai se levantar contra quem quer de fato viver uma fé cristã na prática e não na teoria. Sempre vai se levantar. Nunca haverá um tempo bom para quem não tem uma fé sadia. Nunca haverá um tempo de mudança para quem não acredita em Deus. Para quem não pega essa palavra e diz: isso aqui é a verdade. Eu vou ver milagres. Deus é bom. Quantas pessoas têm perdido tempo demais na sua vida? Pois sempre que lança um projeto,
Esse ano eu vou estudar, esse ano eu concluo minha faculdade, esse ano, esse ano eu aprendo a segunda língua, eu começo o processo de aprendizado. Esse ano. E vai chegar um ano que esse ano tu vai vestir um paletó de madeira. E não fez nada. Porque está sempre esse ano. É igual a falácia, né? Da música aí anual de uma determinada emissora de TV. Este ano eu quero paz, agora um novo tempo já começou. Que novo tempo? Já mataram gente, já mataram policial, já fizeram coisas. Que novo tempo? Deus pode trazer um novo tempo na nossa vida. Para quem não crê em Deus, nunca chega o tempo. Para quem crê, qualquer tempo é tempo. Quando acredita no Senhor. Eu sei que é tempo de estar aguardando, tem umas coisas meio assim. Mas os inimigos voltaram lá. Perdendo para o projeto de estudar. Faz um projeto pessoal na sua própria vida. Profissional, familiar e tal. Até coloca em prática. Na primeira oposição, não chegou o tempo. Na primeira luta, na primeira levante, primeiro vento contrário, não chegou o tempo. E justifica essa falta de atitude, de perseverança e fé. Como eles disseram. Há projetos que realmente nunca deveriam, eu quero finalizar, ter começado. Mas há outros que Deus quer que sejam retomados, pois vai não só te abençoar, mas vai trazer glória para Deus. Trazer glória para o Senhor. Zacarias capítulo 4. Vá ao Zacarias. Depois dele, você só vai ter Malaquias e Mateus. Portanto, se tiver dificuldade, pega aquela página em branco, começa Mateus. Só voltar, você vai ter Malaquias e anterior a Malaquias, você vai ter Zacarias. Se tiver alguma dificuldade, querido. No capítulo 4, tem algo aqui fantástico. Fantástico. No versículo 8 diz assim: novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Quem tinha lançado o fundamento, né, foi Zorobabel, ou seja, sob a sua liderança, há 15 anos atrás. Deus diz, é Ele que eu escolhi para lançar os fundamentos, ou para liderar a reconstrução do templo. Eles lançaram o fundamento, elas vão acabar a obra. Elas lançaram, elas acabarão. Meus irmãos, Deus quer ajudar pessoas a concluir o que você sonhou, a começar ou concluir o que você abandonou. Deus quer abençoar pessoas para começar o que você sonha, ou sonhou, ou continua a sonhar, ou para te ajudar a completar o que você abandonou. Para isso você precisa voltar ao ponto onde você parou. Onde você desistiu. A oposição voltará. Não tem como não voltar à oposição. Mas se você confiar em Deus, você concluirá, pois os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus sobre você. A oposição voltou. Eles não pararam.
não porque fossem melhores. Estavam motivados pelas profecias que recebiam de Zacarias e Ageu. Mas, acima de tudo, o texto é claro, os olhos de Deus estavam sobre eles. Os olhos de Deus nunca deixaram de estar sobre eles. Os olhos de Deus nunca deixam de estar sobre nós, mesmo quando atravessamos tempestades. Nunca, nunca. Diga ao seu vizinho, os olhos de Deus nunca deixam de estar sobre os seus servos, mesmo quando eles atravessam tempestades. Nunca deixaram. Nunca. Quem acha que Deus abandona, comete um grande pecado de injustiça contra Deus. Nunca. Nunca. Eles é que disseram, não chegou o tempo. Mas Deus sempre esteve de olho neles. Diga ao seu vizinho, Deus está de olho em você. Glória a Deus. Nunca deixaram. Deus quer que você volte, que você tome atitude, que retorne ao ponto. Para alguns, esteja preparado, a oposição voltará, os inimigos vão tentar te amedrontar, mas se você confiar em Deus, Ele levará avante e você vai concluir, pois, como eu já disse, seus olhos estão sobre aqueles que nele confiam. Que Deus te abençoe. Permaneça firme. Deus é com a sua igreja. Em nome de Jesus.